ensinamentos hoje ao nosso irmão dela e que o Mestre Jesus, Senhor, o ilumine nesta grandiosa tarefa. Obrigado, São Nosso. Uma boa noite para todos. Todos muito bem-vindos ao mês de junho. Hoje é a primeira semana, dia 5. E nós vamos dar continuidade à proposta que nós iniciamos no mês passado, que é trabalharmos o livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Então vamos ver se toda a primeira semana e a última semana de cada mês nós daremos sequência aqui nessa obra, que, como falamos anteriormente, é uma obra que está entre as 10 mais vendidas da literatura espírita, não somente no Brasil, mas também em todo o mundo. O livro foi traduzido para vários idiomas e ele tem sido também destaque em teatro, cinema. Como bem pouco tempo atrás nós observamos o filme Nosso Lar. Óbvio que o filme ele vai enxugar de acordo com o tempo para o cinema, esquecendo de abordar várias questões importantes para nós. E aí, aqui nós temos a oportunidade de juntos estudarmos um pouco aquilo que é a espiritualidade maior, através de Chico Xavier, confiando a este espírito André Luiz uma tarefa que talvez nem ele mesmo, quando a iniciou, soubesse que se tornaria tão grandiosa para nós encarnados, como também para muitos irmãos nossos desencarnados. Porque mesmo após deixarmos o corpo físico e adentrarmos as regiões do mundo espiritual, nós continuaremos a nossa trajetória evolutiva dentro da própria sequência que vínhamos realizando aqui na Terra. Não há uma mudança brusca, uma mudança radical. Assim temos aprendido com a espiritualidade. O processo evolutivo, ele vai passo a passo. Daí a importância que nós temos, já no plano físico, quando encarnados, iniciarmos um trabalho mental a fim de podermos estar estruturando o nosso campo psíquico e automaticamente trabalhando a proposta da renovação íntima, para que quando nós retornarmos ao plano espiritual, possamos retornar em melhores condições de que quando de lá voltamos para cá, para a Terra. E aí o último parágrafo do primeiro capítulo, ele traz o título Nas Zonas Inferiores. O André Luiz é um pseudônimo, o nome dele verdadeiro não é esse. E comentamos também que ele utilizou esse nome tendo em vista que quando ele ditou a obra a Chico Xavier, muitos familiares dele encontravam-se encarnados. Então, a própria espiritualidade amiga, ela trabalhou o anonimato para não criar empecilhos tanto para os encarnados quanto para ele próprio,
no plano espiritual. E o último parágrafo diz assim, do primeiro capítulo: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então, André Luiz está nos convidando a evitarmos maiores dissabores, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E por que ele está fazendo esse convite? Porque ele passou por uma experiência não tão boa após o seu desenlace, após a sua desencarnação. E nós vamos observar aqui, dentro do segundo capítulo. Obviamente, quando uma pessoa ela passa por um tipo de experiência, e quando ela vem nos relatar essa experiência, ela vem no intuito de fazer com que nós evitemos de cair nos mesmos erros. Então, a pessoa que passa por uma determinada situação e essa situação faz com que ela aprenda, seja esse aprendizado pelo amor ou pela dor, esse espírito ou essa pessoa, ela está em condições de dar a nós uma chance de podermos reavaliar a nossa situação. Então, o primeiro ponto que vai chamar a atenção aqui, no segundo capítulo, que o segundo capítulo, o título dele é Clarencio. A obra possui 50 capítulos. Então, vamos ver se nós trabalhamos esses 50 capítulos. Nesse segundo capítulo, ele inicia assim: suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido, por vezes, enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. O que ele está nos relatando aqui? Que ao deixar o corpo físico, de repente ele se encontra numa região do plano espiritual, que ele vai intitular no primeiro capítulo de uma zona inferior, e ali ele passa a ouvir uma série de impropérios de forma constante, chamando de criminoso, de infame e de suicida. E em vão, como ele coloca aqui, tentava, de certa forma, se defender contra essas palavras que chegavam até ele. Mas tudo em vão, porque ele ouvia e às vezes via os vultos passando para lá e para cá, mas ainda não conseguia distingui-los claramente. À medida que o tempo foi passando,
obviamente, ele foi observando melhor, não somente esses gritos, esses vultos que chegavam até ele, mas também a sua própria condição. Porque durante um período ele ali ficou. Agora imaginemos como que a sua mente, o seu campo mental, o seu campo emocional, durante todo esse tempo que ali ele ficou, foi, como se diz, atacado. Porque quem estava gritando suicida? Quem estava gritando criminoso? Quem estava gritando infame? Obviamente, depois ele iria entender isso, que naquele momento ele até então não conseguia entender. Quem estava gritando eram espíritos, que assim como ele, encontravam-se naquela região, naquele ambiente onde ele estava. E aí, ele continua a narrativa. Para quem apelar? Ele se encontrava sozinho. Quem apelar? Então, isso faz com que o espírito pense. Então, imagine, de repente, ele, depois nós vamos observar aqui na sequência da lição, ele teve uma enfermidade, ele fez uma cirurgia, ele ficou mais de 40 dias no hospital, tentando se recuperar dessa cirurgia, só que ele veio desencarnar. Após essa cirurgia, ele desencarnou. E ele despertou no plano espiritual já nessa região. Então ele não sabe como se deu o processo do seu desligamento. Ele não soube. Pode ser que ele tenha ficado desacordado durante o processo de desligamento e quando já despertou naquela região espiritual, passando por uma série de dificuldades que ele mesmo vai colocar aqui. Torturava-me a fome. Então ele se tinha fome. A sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material pantateavam-se aos olhos. Como assim? Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Ele não sabia onde estava. Não sabia onde se encontrava. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Então ele estava sentindo no seu íntimo um desespero. Por quê? Não era o fato de estar sozinho, mas por que aquelas vozes o estavam incomodando incessantemente? E ele se questionava: o que fiz eu? Por que elas estão assim falando comigo? Me chamando de criminoso? Não cometi crime algum? Me chamando de uma pessoa infame? Não cometi infâmia nenhuma? Me chamando de suicida? Eu? Então tudo isso passava pela cabeça dele. Então imagine. E sabe quantos anos que ele ficou nessa região? Sabem? 8 anos. Durante 8 anos ele ficou nessa região. Então ele vai trazer algumas datas aqui, por exemplo, lá no meio do livro, ele vai colocar setembro de 1939,
Ele já se encontrava na cidade de Nosso Lar, já aproximadamente há quase um ano que ele estava na cidade de Nosso Lar. Já havia sido recolhido. Então, se ele foi recolhido, mais ou menos, há quase um ano, e ele coloca a data de setembro de 1939, tendo em vista que ele ficou 8 anos após a sua desencarnação nessa região, então nós poderíamos levantar a hipótese de que ele desencarnara por volta do ano de 1930 para 1931. Não sabemos o mês, a data correta. O que podemos afirmar é de acordo com essa data que ele nos informa aqui no próprio livro. Então, ou seja, de 1930 a 1931, ele desencarna e durante 8 anos ele fica nessa região. 8 anos. 8 anos. Sentindo fome, sede, e aí ele vai contar como foi essa experiência. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Porque à medida que ele parava, às vezes, para respirar, logo em seguida as vozes vinham, os impropérios chegavam. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos, misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. E as vozes continuavam. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Ou seja, todas as vezes que ele tentava respirar um pouco, tentar equilibrar o pensamento, pensar melhor na sua própria situação, as vozes chegavam. E quando chegavam, subia um clamor dentro dele de irritabilidade, de cólera, de raiva. Ele queria atacar como um processo de defesa. Por que me julgam dessa forma? Tais objurgatórias incessantemente repetidas perturbavam-me o coração. Infeliz? Sim, mas suicida? Era o que ele estava pensando. Ele não se achava suicida. Jamais passou pela ideia dele que ele foi um suicida. E aí, durante o decorrer da obra, nós vamos observar que tipo de suicídio foi esse. Mas ele coloca uma palavrinha que nos chama a atenção. Infeliz. Sim. Ou seja, ele estava todo no ambiente familiar, no conforto com a família. Ele era médico, uma condição financeira muito boa, uma casa muito boa, tinha um renome já através da profissão que exercera, e de repente isso foi tirado dele. E ele tentava então entender o que havia acontecido. Onde estavam a esposa, os filhos? Ele que passara 40 dias numa UTI de hospital, recuperando-se de uma cirurgia que o fizeram, e de repente ele encontra-se naquele local, ouvindo vozes que constantemente faziam com que ele se tornava colérico, irritado, porque estava perturbando o seu coração. Denota que o seu coração estava completamente em desequilíbrio. O sentimento, o coração estavam em processo de perturbação e conflito.
muito grande, a tal ponto dele concordar consigo mesmo que naquele momento ele estava vivenciando uma experiência muito infeliz. Muito infeliz. Nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto, ou seja, ele não queria morrer. Ninguém que faz uma cirurgia, e se ele fez cirurgia é porque ele trazia um problema na sua organização física, uma doença, que teve que passar por uma intervenção cirúrgica, e ele foi no médico. Ele sabia dos riscos ao qual ele iria passar. E de repente, tudo isso se esvai. Então ele pensou que estava o quê? Num pesadelo. Ele achava que estava dormindo e estava sonhando. E volta e meia queria acordar, mas não sabia como acordar. Então ele fechava os olhos e pensava, não pode ser, é um pesadelo, é um sonho. Eu preciso acordar. E às vezes chamava a esposa, chamava os filhos e nada. Só as vozes chegando. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde, no hospital. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos, ou seja, ele fez uma cirurgia na região intestinal, no intestino. Ele estava com uma obstrução no intestino. Fez a cirurgia, estava no processo de recuperação, lembrava os curativos que eram feitos pelas enfermeiras ou pelos enfermeiros no hospital. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, ou seja, ele deve ter ficado com febre, com muita febre, porque constantemente ele estava pensando que todas as vezes vinham um enfermeiro ou enfermeira tirar a temperatura dele, aferir a temperatura dele. O pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Então, quando ele coloca aqui a última cena que precedera o grande sono, é que ele, então, dormiu, ficou desacordado e, neste intervalo, a espiritualidade o desligou do corpo físico, através da desencarnação. E quando ele despertou, primeira fala dele, minha esposa ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Então ele está justamente narrando o processo último que ele estava lembrando antes da sua desencarnação. Ele deve ter tido uma febre. Os enfermeiros tentaram controlar essa febre. Depois ele vai narrar que ficou 40 dias lutando para se recuperar. E de repente, com a última injeção que ele tomou, ele desacordou, ainda lembrando da esposa, lembrando dos filhos. E quando ele acorda, desperta, ele não está mais no quarto de hospital, não vê mais os médicos, os enfermeiros,
não viu mais a esposa, não viu mais os filhos, e de repente, numa região escura, que ele chama de trevas espessa, uma penumbra, uma sombra, ouvindo essas vozes. Por que a pecha de suicídio? Quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? É uma pergunta dele. Só que essa pergunta dele que ele está fazendo aqui foi, obviamente, depois, quando ele já estava mais refeito, equilibrado da situação e onde ele foi escrever o livro. Porque no momento em que ele estava vivenciando aquela situação, ele não estava pensando nisso. Só depois, com o tempo de acolhida, de reajuste no plano espiritual, é que ele pôde concatenar melhor todo aquele processo pelo qual ele passou, a fim de estar escrevendo ou ditando essa obra. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Ou seja, tentou resistir de todas as formas, mas não conseguiu por muito tempo. E quem diz que homem não chora? No plano espiritual ele chorou. E não foi pouco não, foi muito. Como ele colocou aqui, as lágrimas longamente represadas, ou seja, ele se conteve durante um bom tempo. Mas chegou um determinado momento que não conseguiu mais. E chorou, 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 chorou. Quantas vezes deve ter chorado? Diversas noites e diversos dias. Só que ele não entendia quando era noite ou quando era dia. Na região onde se encontrava, não tinha como estabelecer essa diferenciação. Se era dia, se era noite, que horas que eram, qual o dia que era, qual o mês que se encontrava, qual o ano em que ele estava. Então ele perdeu por completo essa noção de realidade. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos, ante o infinito, semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Então, toda essa narrativa que ele está colocando aqui foi depois, quando ele começou a pensar e elaborar na sua própria experiência. Então ele reconheceu depois que todo o conhecimento que ele adquiriu no plano físico, através das possibilidades que a própria profissão exigia, não soube dar a ele uma espécie de armadura ou que ele pudesse estar imunizado do ponto de vista moral, do ponto de vista interior, do ponto de vista emocional, para enfrentar aquela situação em que ele se encontrava. Então ele sentiu o quê? Como que impotente diante de uma situação que ele, quando estava encarnado, não pensou. Em nenhum momento pensou.
Em nenhum momento, quando estava encarnado, mesmo sendo médico, mesmo lidando com a desencarnação, com a morte de várias pessoas nos hospitais ou no hospital em que ele atuava, jamais cogitou ou pensou que a morte poderia acontecer com ele. Então, quando ele fez a cirurgia, obviamente, quando você faz a cirurgia, sendo médico, tem um risco. Tem um risco. Mas nada que possa me deixar abalado. Confio nos meus companheiros que irão fazer cirurgia, vou me tratar, vou me recuperar, vou me sair dessa. Esse é o pensamento de todos nós, de qualquer ser humano. Quando passa por uma problemática, vai fazer uma cirurgia, por mais que você saiba que vai ficar um tempo no hospital, você já antecede a sua saída do hospital. Ninguém quer ficar no hospital. Ninguém. Então ele pensou nisso tudo. Só que a vida, ela traz para nós algo que escapa das nossas mãos. E é bom pensarmos sobre isso. Porque na realidade, nós não temos o controle das nossas próprias vidas. Nenhum de nós temos. Quando tivermos o controle das nossas vidas, nós estaremos num patamar de evolução espiritual muito grande. Porque o momento que nós estagiamos, nós não temos o controle de nossas vidas. Nós pensamos que estamos controlando. Nós achamos que controlamos, mas não controlamos a nossa vida. Um exemplo, pelo Imagine uma pessoa que durante toda a sua existência foi uma pessoa áspera, truculenta, no sentido de não tinha um campo emocional que pudesse expressar para com o outro um sentimento mais doce e suave. Uma pessoa que, toda vez que você chegava ou chega perto dela, você, nossa, não consigo nem ficar perto de fulano. Toda vez que eu chego perto dele, só sabe xingar, reclamar, gritar, falar. É um azedume danado. Parece que ele toma limão ou chupa limão todos os dias de manhã, porque não é possível. Então imagina uma pessoa dessa durante 50, 60, 70 anos de sua existência. De repente, um dos filhos ou uma das filhas dá a notícia para ele ou para ela. Olha, você vai ser avô, você vai ser avó. Obviamente que ele ou ela, porque a experiência durante décadas fez com que o seu sentimento ficasse assim, como pedra. Mas, durante 9 meses, em a gestação, ou da filha, ou do filho, ou da nora, ou do ou no caso da esposa do filho, a criança nasce. E quando ela pega no colo e vê aquela criança, ela se derrete. Ela chora. E ela faz assim: bilu, 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 que gracinha. Você está nos braços do vovô, você está nos braços da vovó. Ela muda completamente. Ela chora de emoção. E ela ou ele passa a fazer tudo para aquele pequeno ser
coisa que nunca ninguém viu essa pessoa fazendo por outro, ele passa a fazer por aquele ser. Aí nós perguntamos: quem é aquele espírito que reencarnou? Que ligação aquele espírito tem com aquela pessoa? Por que que, ao ver aquela criança, ele se derreteu, ela se derreteu? Tendo em vista que ele teve contatos com crianças ao longo das décadas pelo qual passou na Terra, a pessoa muda. Porque ela jamais esperou que aos 60, 70 anos, 80 anos de idade, ela pudesse expressar um sentimento ao qual nunca ninguém a viu expressar durante todo esse tempo. É um exemplo. Mas existem outros exemplos. Ninguém sabe que ao sairmos de casa hoje, pela manhã, ou agora à noite, ou na parte da tarde, nós podemos retornar. Pode acontecer algo durante a trajetória. Ninguém sabe se durante o nosso percurso da existência nós vamos sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral, que vai mobilizar em partes do nosso corpo. Ninguém sabe o que pode acontecer conosco no dia de amanhã. O que podemos saber é que o dia de amanhã tem ressonância com aquilo que nós vivemos hoje. Semeamos hoje, colhemos amanhã. Colhemos hoje o que semeamos ontem. E assim sucessivamente. Mas nós não temos o controle das nossas vidas. Porque nós não sabemos que dia que nós vamos desencarnar. Nós não sabemos que quando um parente, um amigo, uma pessoa que é muito ligada, é muito vinculada aos nossos sentimentos, pode passar por uma experiência dolorosa, até mesmo de uma desencarnação. Como que nós vamos reagir a este momento? Então as coisas acontecem em nossas vidas e vão cada vez mais chamando-nos a atenção para algo importante da nossa atual experiência. Então, o André Luiz, por mais que ele achava que ele tinha controle absoluto da situação, era médico, tinha uma situação financeira boa, era casado, tinha 3 filhos, vivia normalmente. De repente, num belo dia, ele acorda, houve uma saturação na sua região intestinal, que teve que ter uma intervenção cirúrgica. Durante 40 dias ele brigou, mas a desencarnação veio. Ele não esperava desencarnar. Ele não esperava morrer. Ele não queria morrer. Não queria morrer. Assim como nós. Acredito eu que ninguém deseja ou quer morrer ou desencarnar. Ninguém quer. Ou quer? Ninguém quer sair de uma posição que se encontra, né? Ninguém quer sair de uma posição que se encontra na atualidade e de repente se ver numa outra situação, num outro ambiente. Quem suicida está morrendo. Não. Quer sair do problema. Justamente. A pessoa que suicida... Mas como que vai sair do problema? Se matando. Sim. Mas ele não pensa que ao se matar,
ele está criando um problema para ele, porque o pensamento dele é que, ao se matar, ele elimina todos os seus problemas. E nós observamos que não é verdade. E por que ele age dessa forma? Porque ele não tem um controle da sua própria vida. Não tem o controle. Nós não temos um controle da nossa vida simplesmente pelo fato de que nós não temos um equilíbrio emocional. Isso é muito sério. O André Luiz dizendo aqui, ó. Que buscas infeliz? Aonde vai, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam-me um coração. Por quê? Que quando a pessoa falava, ele tentava se defender, porque a pessoa falava a verdade. Só que ele não enxergava essa verdade. Nós somos assim. Então, quando alguém chega até nós e nos fala algo, e nós retrucamos na hora, é porque nós estamos, de uma certa forma, dentro dessa faixa que a pessoa está nos colocando. Porque se alguém chega e fala assim com você, olha, Beth, você é assim, assado. Você olha para a pessoa, tudo bem, meu irmão, tudo bem, minha irmã. Se é a sua opinião, nós respeitamos. Que Deus te abençoe. E fica em paz, e fica tranquila, porque tudo aquilo que aquela pessoa falou de você, ou despejou em você, não entrou em ressonância com você, porque no seu íntimo, você sabe conscientemente que não é nada disso aqui que a pessoa falou. É que não te atinge. Não te atingiu. Então você está tranquila, equilibrada. E observa que o quanto a pessoa está passando por um processo de desequilíbrio para agir daquela forma e pede que Deus tenha compaixão dessa pessoa. E aí a gente vai analisar se ela está falando uma coisa que realmente é. E aí? Mas aí, A gente não... se a pessoa despeja no você e você observa que sobe aquele ardorzinho dentro de você para retrucar, é porque isso tem ressonância. Ou mesmo que você não fale na hora, você vai para casa mentalmente pensando e fica rebatendo, e na primeira oportunidade que tiver, ao conversar com uma outra pessoa, você fala com ela, que fulano chegou para mim e falou isso, falou aquilo e tal, porque tem ressonância. É verdade, que não saiu de dentro de você. Você entendeu? Então isso é o quê? É não termos o equilíbrio de uma situação e de nós mesmos, porque trazemos na intimidade essas dificuldades que precisam ser trabalhadas. Então a experiência no plano físico, ela está nos dando essa oportunidade de reavaliarmos a nossa situação em tudo, na família, no trabalho, no ambiente social onde transitamos, numa casa espírita, numa igreja, num templo religioso, onde quer que você esteja. Porque a experiência faz com que o espírito evolua, prescinde do contato de um para com o outro. Então, o espírito não consegue evoluir se ele não se relacionar um com o outro. Ele precisa de ter essa relação. Embora ele vai construir na sua intimidade a sua evolução, porque ele não pode depender do outro para ser feliz. Esse é um erro muito grande, que às vezes depositamos no outro a nossa felicidade. E se você fizer isso, você vai ser infeliz. Porque a felicidade não pode ser do outro para comigo. A felicidade, ela pertence a mim. É uma construção íntima
diária. E se nós não trabalharmos isso, o que acontece? Justamente o que ele colocou aqui, ó. Infeliz, sim, porque não soube amealhar no plano íntimo, quando estava encarnado, esses valores. Passou pela vida utilizando e usando-a em conformidade com o que a vida lhe proporcionou. Em nenhum momento ele parou para pensar que depois daquela experiência haveria uma continuidade. Por mais que ele fosse a um determinado agrupamento religioso, por mais que ele tivesse algum tipo de informação ou conhecimento, e nós estamos tendo, ele não fez uma busca interna de repensar os seus próprios valores durante toda uma existência. Não fez. Ele começou a fazer quando? Quando se encontrou naquela situação. Quando se achou naquela situação. E ele pensava que estava dormindo, que estava vivendo um pesadelo, estava sonhando, que aquilo não era a realidade, aquilo não era possível. Não pode ser. O que está acontecendo? Onde estou? Por que estou assim? Ele sentiu a barba crescida, os cabelos esgrenhados, as roupas rasgadas, ia se rasgando, desgastando com o tempo. Sentia fome, sede, calor, frio. Então, tudo aquilo que ele vivenciou e experienciou no plano terra, continuava a mesma coisa no plano espiritual. Só que ele não sabia identificar se ele estava morto, porque ele se via no corpo. Ele ouvia, ele sentia, tinha todas as necessidades fisiológicas que o corpo tem. O que estava acontecendo? Não pode ser. Será que eu morri e não morri? Como pode ser isso? Se eu morri, por que eu estou aqui? Por que eu não estou em uma outra região? E o céu que falou que existia? Será que o inferno? Será que eu morri e vim para o inferno? Mas onde está a peça condenatória? Onde está o julgamento? Percebeu? Então, todas essas questões, obviamente, ao longo desses 8 anos, foi sendo trabalhada por ele, gradativamente. Porque os primeiros anos, ele tentou fugir, mas não conseguiu. É como se estivesse andando em círculo. Você caminhava e voltava para o mesmo ponto. Caminhava e volta para o mesmo ponto. É andar em círculo. Porque não adianta fugir de nós mesmos. Não há como. Não tem como a criatura fugir de si mesma. Porque vai chegar um determinado momento da sua existência, seja no plano físico ou no plano espiritual, que ela precisa ter um encontro consigo mesma. Deus queira que esse encontro se dê quando nós estivermos aqui no plano físico, antes de passarmos para o lado espiritual. Mas se nós passarmos para o lado espiritual e não tivermos feito esse trabalho no plano físico, que ao chegarmos lá e de repente você abrir os olhos, olhar para um lado, olhar para o outro, para frente, para trás, e observar que tem alguma coisa diferente, não, peraí. Uai, eu deitei ontem no meu quarto tem um quadro assim, minha cama é assim, meu guarda-roupa é assim, minha casa é assim, ou meu apartamento é assim. Uai, cadê fulano, cadê Beltrano? E de repente começar a escutar vozes, ver vultos passando para lá e para cá, aí sinal de alerta. Alguma coisa aconteceu. Eu deitei ontem normal. O que está acontecendo? Será que eu estou sonhando? Será que é um sonho, um pesadelo? O que pode estar acontecendo?
Ou então, se você passou por uma cirurgia, foi hospitalizado, e de repente você acorda em um ambiente diferente, porque pode acontecer que o espírito ele saia de um desligamento e a espiritualidade desloca para uma outra situação no plano espiritual. Muitos espíritos às vezes saem de um hospital e acordam no plano espiritual, em uma casa de repouso, de tratamento, pode ser até mesmo uma casa espírita, no ambiente da casa espírita, possui enfermarias, possuem leitos que vão acolher aquele espírito. Aí ele levanta assim e vê o quarto diferente. Mas tá meio esquisito esse quarto aqui. Eu estava no quarto do hospital assim ontem. Que quarto é esse? Aí entra uma pessoa que é um espírito, sorridente. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Tudo bem? Despertou bem? Tal? Deixando uma água aqui, tá? E a pessoa fala assim: eu estou no hospital? Sim, você está no hospital. Aí cadê o médico? Cadê os enfermeiros? Não, agora eu serei seu enfermeiro. O médico daqui a pouco vem. Aí de repente entra uma outra pessoa que nunca viu, mas você não é meu médico. O que aconteceu? Não, que foi substituído. Ou seja, as coisas vão acontecendo e a pessoa vai se deixando envolver para a situação sem pensar, sem raciocinar. Então nós estamos tendo a oportunidade no plano físico pararmos e pensar. É importante nós reestruturarmos o nosso campo mental nesse sentido. E é tão simples, só que nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós deixamos que a vida, no seu vai e vem, nos atropela. E por quê? Não temos o controle da nossa vida. Delano, como é que eu vou ter controle da minha vida? É um exercício. É um exercício diário. Então, imagine se nós, todos os dias, ao deitarmos, fazermos uma respiração. Soltarmos bem devagar. Fazer uma leitura pequena. Não precisa ser muito extensa, não. Uma leitura pequena. Pensar naquela leitura, fazer uma prece e agradecer a Deus. E dizer assim: hoje é terça-feira, dia 5 de junho de 2018. Estou no bairro Santa Mônica, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil, continente da América do Sul, planeta Terra. Que Jesus possa me abençoar para uma boa noite de sono. E aí você acorda, respira, solta devagar, faz uma prece. Hoje é dia 6 de junho de 2018, quarta-feira. Que Jesus possa abençoar o meu dia. E você sai. Se nós fizermos isso todos os dias, nós estamos o quê? Fortalecendo o nosso campo mental. Exercitando o nosso campo mental. Para que quando chegue um acontecimento inesperado, nessa situação, você desperta e vê num ambiente diferente. Você mentalmente respira, solta devagar e lembre: que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é dia X, do mês tal, do ano tal. Eu estou em Belo Horizonte. Isso. Faz uma prece. E aí, ao fazer a prece, pode se aproximar uma entidade amiga e lhe falar: Beth, seja bem-vinda, está desencarnada. Não vai se assustar, vai. Assim, gente, que maravilha!
Eu nem vi a desencarnação. Como é que foi o desligamento? Onde é que nós vamos? Não seria interessante? Mas o que acontece? É tudo feito ao contrário, não é verdade? A gente não tem medo, eu não tenho. Sabe? Eu também não. Não adianta ter, porque de todo jeito você tem que desencarnar. Então isso aí é muito bom mesmo, para a gente não ficar desencarne e fica sem saber o que está acontecendo. Justo. Mas geralmente a gente não faz isso, eu não faço isso. Não faz, ninguém faz, não é você não. Nenhum de nós fazemos. Não é só, nenhum de nós fazemos. Se você pegar toda a população do planeta, dos 7 bilhões de espíritos, talvez nem 0,00001 faz isso. Não faz. A maioria nem sabe que dia que é. Justamente. Nem sabe. Aí você está na rua, você pega um ônibus. Que dia que é hoje mesmo? Aí você fala com a pessoa, hoje é 5 de junho. Não, eu não perguntei, eu perguntei no dia da semana, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, que dia que é hoje? Tem dia que você levanta, você fica na dúvida, mas hoje é sábado ou hoje é domingo? Não é verdade? Para a gente ver como que o nosso campo mental é atropelado. É um exercício. Então, quando a espiritualidade nos pede... Agora, isso é uma bênção, né? Você sair do corpo e ver um espírito amigo, um espírito, né, que vai te dar essa notícia e te conduzir. É uma bênção, né? Seria uma bênção maior ainda se no momento da nossa desencarnação nós processarmos ela, sem necessidade da espiritualidade fazer o desligamento. Nós temos condições disso. Ou seja, se nós começarmos a exercitar o campo mental para isso, quando chegar a desencarnação, a espiritualidade vai assim, olha, pode fazer o seu desligamento normal, mentalmente. Vai se desligando os laços do corpo perispiritual que o prende ao corpo físico. Então, tem espíritos que conseguem realizar isso. Agora, a grande maioria não consegue. O próprio André Luiz nem sabe que está desencarnado. Ele tomou injeção, desacordou. Quando ele acordou, ele estava numa região que não sabia onde era, o que estava acontecendo, escutando vozes. Depois, com o tempo, que ele foi se apercebendo disso, gradativamente. Mas nós vamos fazer agora uma parada para fazer a prece de radiação e darmos a continuada logo em seguida. Amado Mestre Jesus, estamos neste momento, Senhor, solicitando ao Teu coração, através dos Espíritos, que a Tua misericórdia infinita posicionaste nesta casa, para que pudessem nos auxiliar, trazendo até nós o concurso das energias salutares, das energias que edificam e que balsamizam, aos nossos corações que aqui nos encontramos neste ambiente. E que nesta hora, amado Mestre, estão sendo endereçadas a esses irmãos e irmãs que se encontram no tratamento à distância, onde a equipe espiritual da casa, realizando o trabalho com cada um deles, levam o lenitivo e o consolo aos seus corações. Assim sendo, Senhor, nós rogamos ao Teu coração que esses irmãos, amigos e benfeitores da espiritualidade, possam também
ajudar-nos a ajudar aqueles irmãos e irmãs, companheiros e companheiras, que neste momento lembramos deles em nossa tela mental, onde também endereçamos o concurso dessas vibrações a envolver esses irmãos, essas irmãs, em fluidos de paz, de serenidade e de equilíbrio. Que essas energias, Senhor, possam também adentrar aos nossos lares, a cada ambiente de nossos lares, aqueles que lá se encontram, estando eles no plano físico ou no plano espiritual, possam ser recebidos pela espiritualidade, através dessas energias, a fim também, Senhor, de beneficiar a cada um deles. Rogamos que a Tua paz, amado Mestre Jesus, envolva o nosso país, envolva a humanidade inteira, onde a Tua luz seja sempre o farol a nos guiar e o Teu amor possa aquecer os nossos corações, onde agradecemos imensamente por tudo o que temos recebido da Tua infinita misericórdia. Sê conosco, amado Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então nós vamos dar continuidade. Então André Luiz, naquele momento, ele mentalmente e falando também, se questiona: a quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Então, não tinha como ele esgrimar intelectualmente, através dos seus raciocínios, diante da vida e de toda a sua realidade. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento, a cultura, colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. Castigava-me a fome, todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes
em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto mo permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada. Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, mais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer, acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Fosse onde fosse, essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico, médico, extremamente arraigado ao negativismo da minha geração. Impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Então a narrativa, ela nos faz justamente repensar em muitas coisas. Ele colocou aqui que ele detestara as religiões do mundo, mas foi numa frase, uma pequenina frase de uma prece ensinada pelo próprio Cristo, registrada no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, que ele então passou a recordar que deveria ter uma força e que essa força estava atuando, tendo em vista que, mesmo diante de toda a situação pela qual ele vinha passando, o mínimo para a sua própria sobrevivência não estava faltando. Mesmo na região onde ele se encontrava, ele conseguia saciar a fome e a sede. Obviamente que não era algo ao qual ele estava acostumado quando estava encarnado, comer pratos saborosos, ingerir líquidos ao gosto do seu paladar. Naquele momento, ele necessitava suprir as energias que iam se exaurindo, mas que mesmo se exaurindo, não chegava à exaustão completa, porque ele supria com essas pequenas verduras que ele coloca aqui, que deveriam ser pequenos arbustos, que a providência divina, obviamente, ali o colocara para que ele pudesse, então, saciar a sua fome e a sua sede. Ele lembrou de uma prece, a prece que Jesus ensinou, onde em um determinado momento é colocado o pão nosso de cada dia. Ele lembrou, quando ele coloca aqui: muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso
pranto. Olha a importância que é a prece na nossa vida. Palavras dele: eu que detestara as religiões do mundo, agora experimentava, através de uma prece, um conforto. Conforto esse que estava o quê? Lhe ajudando, lhe impulsionando a seguir, fazendo com que ele não desanimasse, pelo contrário. Porque durante o tempo que ali perambulou, obviamente teve momentos em que ele deve ter caído de grande pavor, desânimo e de exaustão. Nessa caída, obviamente, ele deve ter entrado por um período em sono, porque mesmo o espírito, estando fora do corpo físico, dependendo da condição evolutiva, no caso, ele e nós, que não estamos num patamar como espíritos que já se encontram numa escala muito mais adiante do que a nossa, quando estivermos no plano espiritual, todas essas necessidades que ele está narrando aqui, até mesmo a do sono, nós teremos. Não somente a teremos, como teremos que suprir essas necessidades, dependendo das condições que nós acharmos no plano espiritual. E ele mesmo aqui vai narrar, numa outra oportunidade, mais para frente, aqui na sequência, que após um dia de trabalho que ele teve, que foi o primeiro dia que ele trabalhou na colônia de Nosso Lar, e esse dia ficou marcado para sempre na sua memória, ele se sentiu útil de uma certa forma, retribuindo tudo aquilo que ele estava recebendo da colônia Nosso Lar. Após esse dia de trabalho, ele sentiu cansaço, como se estivesse no corpo físico. E ele precisou dormir, realmente. E ele então dormiu. O próprio amigo espiritual diz a ele: você precisa descansar um pouco, André. É necessário descansar um pouco. E ele então vai para um aposento, deita e dorme. E é interessante que durante o sono que ele estava tendo, o corpo perispiritual, ali deitado, de repente acontece algo que nos chama a atenção. Ele sai do corpo perispiritual e vai para uma outra região do plano espiritual, mostrando com isso que o nosso espírito, ele está revestido por muitos corpos. Então, Kardec coloca para nós 3 corpos: o corpo físico, que participa da natureza da matéria, o corpo perispiritual ou perispírito, que participa da natureza da matéria e da natureza espiritual. Ele tem essas características. E o espírito. Nós somos espírito. E esse espírito, ele é revestido por esses corpos. Só que quando deixamos o corpo físico, o corpo perispiritual, o nosso corpo perispiritual, o nosso perispírito, ele é ainda muito grosseiro. Muito grosseiro. E ele tem não somente a aparência deste corpo que nós deixarmos,
como todas as necessidades do corpo físico, porque o corpo perispiritual tem todos os órgãos do corpo físico. Os órgãos do corpo perispiritual são os mesmos que há no corpo físico. Porém, em uma densidade mais sutil e específica com a dimensão em que está. E assim sucessivamente. À medida que o espírito vai evoluindo, ele vai se desmaterializando gradativamente. E neste momento em que aqui ele se encontrava, ele lembrou da prece. Prece que durante todo o concurso da sua existência no plano físico, ele não deu valor. Ele não soube valorizar. E agora aqui, passando por uma necessidade extrema, ele vê a importância de uma frase que está justamente na prece do Pai Nosso, que é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E ele lembrou. Imagina, tentando sugar um pouco de água, que não era água propriamente dita, era um líquido, como se fosse uma lama, para matar a sua sede. Se alimentar de algo que ele desconhecia. O bom é que se fosse veneno, ele não iria desencarnar de novo, porque já estava desencarnado, não é verdade? Porque às vezes nós vamos ingerir certas substâncias aí em algumas regiões da floresta que pode ter um veneno. A gente ingere, o corpo físico desencarna. E ele, no caso aqui, não tinha esse problema. Ele podia ingerir perfeitamente, que ele não iria desencarnar pela segunda vez. Não teria como. E aí ele coloca: médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se minha atitude renovadora. Demorou 8 anos. 8 anos para tomar uma atitude renovadora. Eu acho que quando eu estava na cabine, você deve ter falado uma parte que eu não entendi por que ele sentiu essa necessidade de beber algo e de comer algo. É porque o corpo perispiritual, que é o perispírito, tem as mesmas necessidades do corpo físico, porque ele também tem órgãos. O corpo espiritual tem os mesmos órgãos que o nosso corpo físico tem. Então, por exemplo, se você almoça, passado 3, 4 horas, o seu corpo te pede um alimento de novo. É uma necessidade fisiológica. Ok? Ele, no outro lado, não tinha um corpo físico, mas estava com um corpo que nós chamamos perispírito, que é um corpo que está revestindo o espírito. E este corpo, ele tem a mesma aparência do nosso físico, da sua última encarnação, a qual ele havia deixado, e que nós, ao deixarmos essa, nós vamos estar do outro lado. E vamos perceber e nos identificar, porque vamos nos ver com o mesmo corpo que tínhamos quando estávamos encarnados. E pelo fato do corpo físico ter as suas necessidades fisiológicas, o corpo perispiritual também tem. Então ele estava numa região em que ele andava, mas andava como se estivesse andando em círculo. Para onde ele ia, ele via e observava as mesmas coisas. Entendeu? E, obviamente, ele sentia as necessidades que o corpo físico tem. Sede, fome, calor, frio. As mesmas necessidades do corpo físico, o corpo perispiritual também o tem, de acordo
com a região e com a evolução que o espírito se encontra. À medida que o espírito ele vai evoluindo, ele vai desmaterializando e as suas necessidades passam a ser outras. Então, por exemplo, existem pessoas que, se não dormir 8 horas por dia, ela não consegue produzir no dia seguinte o que outras, por acaso, conseguem dormir 6 horas, ou 4 horas, ou 5 horas. Ou seja, o rendimento dela não vai ser o mesmo. Então, se uma pessoa... eu tenho que dormir 8 horas para me render isso aqui. Se eu dormir menos do que isso, o meu rendimento não vai ser o mesmo. Então, existem espíritos encarnados que não têm essa necessidade de dormir 8 horas. Conseguem dormir, por exemplo, 5 horas, que tem um rendimento normal. Mas se você for dormir 5 horas, seu rendimento será diferente. Por quê? São necessidades diferentes de acordo com cada espírito. Cada espírito apresenta as suas próprias necessidades. Então você tem uma necessidade, às vezes, de ingerir certos alimentos que outro espírito encarnado não faz falta para ele. Por exemplo, existem espíritos que hoje são vegetarianos, que hoje são veganos. Existem pessoas que não conseguem. Elas precisam suprir a alimentação com a coisa mais forte, mais densa. É uma necessidade fisiológica dela. Mas à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai se desmaterializando. E aqui no próprio livro, existe um capítulo aqui que nós vamos observar a questão da alimentação, que é repassada pelos amigos espirituais. Coisa que aconteceu até mesmo lá na colônia, no reboliço danado. Mas que no decorrer aqui das lições, nós vamos ter a oportunidade de verificar melhor. Como é que você chama? Flaviana. Entendeu, Flaviana? Sim. Entendeu? Ficou claro? Sim. Então, lá no plano espiritual, nós não vamos viver de vento nem de ar, não. Então, é evolução. Existem situações em que, por exemplo, às vezes o espírito é recolhido, levado por uma certa região, uma casa espírita, um templo religioso, ou um ambiente qualquer do plano espiritual, e ali ele tem necessidade de fazer uma higienização. Lembrando aqui, que o corpo físico dele, ele sentiu a barba grande, os cabelos eriçados, as roupas rasgadas, sujo. Então, quando ele foi recolhido, foi oferecido para ele um banho, roupas limpas, uma cama onde ele pôde deitar, colocar a cabecinha e dormir confortavelmente, coisa que ele não fazia há 8 anos. Foi servido a ele um caldo, que é como se fosse uma sopa. Ou seja, todas essas necessidades que nós temos, ele teve no plano espiritual, na colônia de nosso lar. Mas se ele tivesse se preparado de forma condizente no plano físico e ter desencarnado e não ter tido aquela situação pela qual ele passou e ter ido para um outro plano melhor, as suas necessidades seriam outras. O tipo de alimentação dele seria outra. Percebeu? Isso faz parte da evolução espiritual de cada um de nós. Lembrando que o próprio Cristo ensinou-nos, lá no Evangelho, segundo João, no capítulo 4, quando ele estava se dirigindo à região de Samaria, e nessa região ficava o poço de Jacó, onde os peregrinos paravam para saciar a sede daquela água, e que, num determinado momento, ele ali parou, pediu uma mulher que era samaritana água, houve um diálogo, e nesse intervalo, os apóstolos eles foram até uma localidade próxima buscar alimentos para saciar a fome do corpo físico.
Quando os apóstolos chegaram, eles falam com Cristo: Mestre, come, trouxemos alimento. E Jesus então lhes fala como a nos ensinar: tenho um alimento que vós não podeis comer ainda. Ou seja, o alimento de Jesus era completamente diferente do alimento dos apóstolos e completamente diferente do nosso tipo de alimento. E ele diz assim: o meu alimento é cumprir com a vontade do Pai. Ou seja, Jesus se alimentava de uma forma completamente diferente. A prece é um alimento para a alma. Da mesma forma que o pão é um alimento para o corpo. E André Luiz observou isso. Ele buscava o alimento para saciar o corpo, que estava necessitado. Mas esse alimento, mesmo essas vegetações, essa água, que nem podíamos dizer que era água, é algo parecido com água, mas não era, parecia uma lama, mas era um fluido que dava a entender que estava saciando a sua sede, não confortava a alma. A alma realmente não ficava saciada. Durante 8 anos ele perambulou, até que ele caiu em si e lembrou: meu Deus, como é importante essa frase da oração: o pão nosso de cada dia. E às vezes nós temos em nossa casa, em nosso lar, alimentos, e às vezes nós desperdiçamos alimentos. Por sinal, o brasileiro, ele é recordista em desperdício, em tudo. Nós somos recordista mundial de desperdiçar as coisas. Essa é a grande verdade. Você queria falar alguma coisa? Você acabou falando, era a questão do corpo espiritual, né, do perispírito, que ele é 5 vezes menos denso que o nosso corpo material, e que, para ter um entendimento, né, às vezes a pessoa fica em dúvida, mas quintessência, né, quintessencial, é uma forma de vapor, tá, aos nossos olhos, né, muitas vezes os nossos olhos dão uma forma de vapor, e de acordo com a evolução moral, mais denso e mais escuro se torna esse vapor. É igual no caso do André Luiz, pelo egoísmo, pelo orgulho, a vaidade imensa que ele tinha, e todo aquele destempero, né, alimentar e também do que ele fazia no dia a dia, né, que era bebida alcoólica, muita alimentação exagerada, que veio trazer esse problema, né, que depois ele fala, né, no livro, que veio trazer esses problemas para ele, do intestino, por isso que ele foi chamado de suicídio, e que é o suicídio inconsciente, que temos que atentar para isso, na nossa conduta mesmo, do dia a dia, para ver se não estamos cometendo esse tipo de suicídio, né? Verdade. Mas é isso mesmo. Tanto é que lá no Livro dos Espíritos existe uma questão que vai abranger justamente tudo isso que você colocou, que é a questão de número 257. Nessa questão 257 do Livro dos Espíritos, o Kardec, em comunhão com a espiritualidade, faz um ensaio que diz assim: ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, onde vai estudar justamente isso que a nossa irmã colocou,
as sensações que o corpo perispiritual tem quando está despojado do corpo físico. É muito interessante essa questão. É a questão 257 do Livro dos Espíritos. Vale a pena depois dar uma lida para justamente complementar o que a nossa irmã colocou. Ok? Deixa eu dar continuidade. Sim. Assim, como que André Luiz foi alcoólatra, ele passou, foi um suicídio, eu já li sobre isso. Mas como que ele conseguiu assim, evoluir espiritualmente? Foi uma evolução rápida demais, não? Na verdade, Eu já tinha na, a ve- evolução já. na verdade, o que se fala é justamente isso. O André Luiz, ele evoluiu a tal certo ponto. Nós temos que entender que o que ele realizou no plano espiritual, que ainda vem realizando, não sabemos se ele já reencarnou ou não, nós não temos essa informação, mas ele ainda vai necessitar reencarnar. E ao reencarnar, ele terá que passar por algumas provações no plano físico. Mas tudo isso que ele amealhou nesse intervalo da sua última encarnação para a outra que virá, ou se já reencarnou, nós não sabemos, ele conseguiu trabalhar no seu íntimo valores muito importantes. Mas não nos esqueçamos de que ele vai ter que provar isso no corpo físico. Ah, sim. Então ele não evoluiu de Não. Ele vai ter que voltar. Vai ter que voltar no corpo físico de novo e passar por provas e até mesmo tentações para mostrar se realmente ele assimilou ou não o aprendizado que ele teve. E também a evolução ela é contínua, ela continua no plano espiritual. Continua. Você continua aprendendo, você continua se Se burilando. burilando. Então, por isso que é importante. Eu perguntei o seguinte: como que ele conseguiu fazer esse desenvolvimento rápido e hoje é uma pessoa super. É isso. Lembremos que quando ele estava no plano físico, o campo intelectual dele era muito avantajado. Então, intelectualmente falando, ele trazia uma experiência muito boa, não somente dessa última existência, como de outras existências dele. Então, intelectualmente falando, ele trazia um campo de entendimento, de conhecimento e de informação, de uma bagagem espiritual, podemos dizer assim, no campo informativo, muito boa. Mas, no aspecto da moralidade, completamente negativa e que necessitava ainda ser trabalhada melhor. Eu tentei entender, porque, olha só, você vê, ele chegou lá arrogante. Não, eu vou cuidar dessa pessoa, porque eu sou médico. Não, você é médico lá, aqui não é nada. Então, como que ele conseguiu assim, dar a volta, como se tivesse dado a volta por cima e caísse lá na frente, com a espiritualidade aflorada, boa. Eu não sei, assim, eu não entendi muito isso, por isso eu tive vontade de perguntar. Entendi. Mas é interessante essa colocação, porque veja bem, você lembrou que nós vamos depois trabalhar isso aqui nos capítulos sequentes. Quando ele foi pedir trabalho, realmente ele foi pedir o trabalho de acordo com o seu íntimo. Ou seja, ele queria trabalhar como médico, porque ele se via como médico. Mas ele fora médico no plano físico. Lá no plano espiritual, o amigo que o atende, que é o Clarencio, lembra ele: você teve apenas uma ficha. O seu título de médico para nós aqui é uma ficha. Da mesma forma que se você fosse outra coisa que não fosse médico, seria a mesma situação, uma ficha apenas. Porque não é a função específica que você faz, é como você a faz, que vai definir o seu senso de moralidade. Independente de que você seja ou não,
O que te define é o seu caráter e a forma como você trabalha nessa função. Eu voltei de novo para ver isso aí. Pois é. Essa é do Umbral. Chegou lá, de uma hora para outra, ele chegou cabocante. Aí tomou aquele choque, voltou para trás. Aí foi, mas mesmo assim, ele pulou de um primeiro degrau lá no último. A impressão que a gente dá. A impressão que nós temos é isso. Só que nós temos que lembrar o seguinte: o livro, ele enxuga achando que tudo aconteceu sim, em 1 ano, 2 anos. Foi não. Foram várias décadas que ele vem trabalhando. Então, só no umbral ele ficou 8 anos. Para ele ter acesso de retorno ao plano físico, foi mais de 1 ano. E gradativamente ele ia trabalhando. Só que ele ainda terá que reencarnar e passar por os testes das provas físicas. Parece que foi um benefício. Não. Pular do primeiro degrau para o último degrau lá em cima. Aí seria muito simples, né? Dava para entendimento nas outras obras que ele narra. Ele nunca está na frente. Ele está sempre acompanhado de algum mentor, de alguém que é superior a ele e que está O conduzindo. Então, ele faz ali, na verdade, ele participa dos trabalhos, mas como aprendiz. Ele nunca está no trabalho, assim, comandando o trabalho. É verdade. Então, ele está como assim, como nós, espíritas, na casa espíritas, trabalhando. Né? Temos sempre alguém, ou quando estamos numa reunião mediúnica, temos os nossos mentores que nos auxiliam. Então, somos instrumento de trabalho. Assim, André Luiz, instrumento de trabalho. E ele evoluiu. A espiritualidade utilizou a sua experiência, por quê? Porque fala de perto conosco. A experiência dele, a vivida dele, é como se fosse a nossa própria existência no plano físico. Então, a espiritualidade quis nos mostrar que há necessidade de nós trabalharmos o processo de renovação para não chegarmos lá e darmos todo esse trabalho que a espiritualidade teve para com ele. Porque ele deu trabalho para a espiritualidade. Não pense você que ele chegou, não. Ele deu trabalho e trabalho intenso. Mas que aos poucos ele foi observando, melhorando, revendo intimamente seu posicionamento nas várias situações pela qual passou quando estava encarnado. E aí foi tentando se modificar. Mas vários mentores também. Não. E aí, para que nós possamos terminar aqui, e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. E aí ele coloca: quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Ou seja, ele reconhecendo os seus erros, a sua vaidade, a sua prepotência, o seu orgulho. Por que não me perdoaria o eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficiência o sublime elixir de esperança.
Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus, um velhinho simpático, me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chamo-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo-me o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam cuidadoso, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação: vamos, sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Aí ele termina este 2º capítulo, onde ele foi acolhido pela espiritualidade após uma súplica fervorosa, que ele nem mesmo sabe de quantas horas o foi, mas que ele ali colocou todo o seu sentimento, todo o seu coração, onde ele pôde se despir um pouco da sua prepotência, da sua intolerância, da sua vaidade, do seu orgulho. E aí ele criou um campo onde a espiritualidade pudesse chegar e acolhê-lo. E assim o fizeram, levando para a colônia de nosso lar, que é justamente o título do livro. Aí nós fechamos aqui o 2º capítulo dessa obra. Fechamos. Tranquilo? Obrigado. Você entendeu? Ficou tranquilo, né? Alguma dúvidas? Mais dúvidas? Então nós